não tem escolha. Mais uma vez, semente não tem escolha. Algumas coisas que a gente sabe que nasceram para um propósito. Se você pegar uma água, nós sabemos quantos propósitos que a água serve. Outras coisas ela não vai servir porque são específicos. São específicos. Quando nós falamos de semente, eu disse para você que a semente não tem escolha. Por quê? Ela vem codificada para um propósito. A semente ela só precisa encontrar um lugar e um clima ideal para que ela possa fazer o que ela tem que fazer. Por isso eu disse para você que a semente não tem escolha. Nós estamos em primícias. Quando nós estamos em primícias, quando nós estamos em um momento de adoração, e geralmente a mente escassa, a mente de alguém que não entende o que é uma semente, ela vai logo na perda. Ela vai logo no está tirando de mim. Eu estou tirando alguma coisa. Se eu oferto, se eu trago um quilo de alimento, se eu trago uma fruta, a sensação que eu tenho é que eu estou tirando alguma coisa. E na matemática a gente sabe como funciona. Se eu tenho 10 e eu tiro 2, eu só vou ter 8. Só que assim funciona a matemática. Mas assim não funciona a semente. Não, pastor, não. Porque entenda uma coisa: a semente, se ela ficar na tua mão por muito tempo, ela morre, ela estraga. Porque a semente, para ser conservada, ela tem uma temperatura padrão. Ela não pode ter nem muita, nem nenhuma umidade. Ela não pode estar submetida a muito calor, nem sem calor nenhum. E é muito complicado, porque existe um recipiente propício, chamado silo, onde se guarda a semente. Precisa estar numa temperatura ideal. Então, se você pensar comigo, você vai entender o seguinte: se a semente, para ser conservada, ela precisa estar numa temperatura ideal, significa que a semente ela não foi feita, ela não foi criada para guardar, ela foi criada para ser lançada. Porque a terra é o ambiente mais seguro para a semente estar. Só que quando a nossa mente ela ainda não foi liberta, nós olhamos para a semente e nós ficamos preocupados de lançá-la na terra, porque a gente não tem a certeza se a semente vai brotar. Só que entenda, uma semente na terra é uma possibilidade. Uma semente na sua mão, ela pode ser apenas uma semente ou nem ser semente, porque ela pode se estragar. Entenda isso. Uma semente na terra é possibilidade. O que eu preciso entender? O que Deus quer que eu e você aprendamos nessa noite é que o mundo espiritual, ele é um campo fértil. Porque quando eu falo de semente, a nossa mente ela vai em uma semente de qualquer tipo de trigo, de qualquer tipo de fruta, e a gente pensa logo na terra física para se plantar. Mas eu quero falar para você que existe um celeiro, existe um campo espiritual. Existe um campo espiritual. Toda semente que é lançada nesse campo,
ela vai germinar, seja boa ou seja má. E aí o que eu e você precisamos aprender? Que há da parte de Deus uma disponibilidade. Qual disponibilidade? Que Deus ele dá semente para quem? Vocês estão comigo ou não? Ou já foram embora? Deus dá semente a quem? Por que, pastor? Porque semente não foi feita para guardar. Toda vez que você retém a semente, Deus para de investir semente em você. Ah, vou falar de novo. Toda vez que você retém semente, Deus para de investir semente em você. Toda vez que você pensa assim, primícias, eu não vou ofertar, eu não tenho como ofertar, eu não tenho como levar aquilo porque a minha casa está faltando. Esse é o desafio, porque a nossa casa falta, porque Deus só dá semente a quem semeia. Você não entendeu ainda o princípio? A Bíblia diz que aquele que tem Deus vai dar mais. Vocês estão comigo? Ou vocês já foram embora? Então me ajuda. Me ajuda aí. Quando eu entendo esse princípio, que Deus dá semente ao que semeia, eu preciso entender que esse versículo que diz assim, ó, ao que tem se dará mais ainda, e ao que não tem, até o que tem vai ser. Você quer entender isso ou não? Vamos lá. Quando você não tem dinheiro, aparece mais dinheiro para você ou menos dinheiro? Quem já viveu essa experiência? Quando você está, literalmente, como as pessoas dizem, você está duro, o dinheiro corre de você ou não? Seja sincero, corre. Quando você não está namorando, você está sozinho, aparece alguém? Mas quando você está namorando, quando você está desempregado, aparece corpo? Mas quando você arruma, aparece corpo? Isso é princípio ou não? Então, quando eu entendo que Deus dá semente a quem semeia, e que aquele que tem se dará mais ainda, eu preciso começar a pensar, e a minha mente precisa estar linkada a ter. A minha mente precisa estar linkada a ter. Se você observar, as pessoas que elas não conseguem romper em suas vidas financeiras, em sua vida de prosperidade, esse romper não acontece muito e você vai observar, porque a pessoa carrega na sua mente, no seu coração, na sua boca, um princípio contrário àquele que você viu na multiplicação dos pães. O princípio contrário que você vai observar na vida da viúva, que Eliseu perguntou o que ela tinha. Porque a primeira resposta é sempre assim, ó, eu não tenho. A resposta é sempre eu não tenho. Você já viu? Aquela pessoa que só abre a boca e vai dizer assim, mas eu não tenho, eu não consigo, nunca sobra, eu não posso. E aí isso vai se tornando a sua verdade, a sua realidade, porque você não entendeu. Deus não falou quantas sementes você precisa para começar a semear. Deus falou que o semeador saiu a semear.
semeador saiu a semear. Irmãos, tem uma coisa que eu vou falar para você aqui. Guarde esta verdade. O único compromisso do semeador. Meu Deus, aleluia! O semeador não tem outro compromisso. Qual o compromisso do semeador? Qual o compromisso do semeador? Ah, meu Deus, eu vou dar um chave aqui agora. Mas o compromisso de Deus é com a semente. O compromisso do semeador é sair a semear. Agora o compromisso de Deus é com a semente. Porque a minha função é lançar. Agora quem vai dar o crescimento é Ele. Quem vai fazer crescer é Ele. Quem vai mandar chuva é Ele. Quem vai mandar o sol é Ele. Quando eu tiro da minha dispensa 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, o terror que vem de amanhã não ter na minha casa, amanhã não ter nos meus filhos. Só que quando eu semeio, principalmente numa terra fértil chamada altar, amanhã Deus vai te surpreender. Porque tem um detalhe: a semente, ela tem algo nela que não pode ser mudado. Eu disse para você que a semente não tem escolha. Uma semente nunca produzirá somente um fruto. E não é escolha, porque a semente, ela não foi feita, ela não foi codificada para gerar um fruto, ela foi codificada para gerar uma matriz. Meu Deus, aleluia! Você está entendendo ou não? Ela não foi codificada para gerar um fruto, ela foi codificada para gerar uma matriz. Então, quando eu semeio a semente, eu estou semeando possibilidades de acontecer que essa semente, ela me devolva uma matriz. E aí, pastor, o que vem na matriz? Várias outras sementes. Eu trouxe uma semente. Essa semente, ela vai gerar uma matriz e vai vir várias sementes. E aí, várias sementes significam várias possibilidades. Aí, como eu não entendo, eu acho que eu estou perdendo. Não, se você reter, é que você está perdendo. Quando você semeia no mundo espiritual, meu irmão, entenda uma coisa. Eu não sei se você está pegando esse negócio, eu não sei se Deus está falando com você. Não é uma questão de possibilidade, de talvez, de quem sabe. A semente, ela carrega código de devolução. E se você semeou, pode ter certeza, uma dessas sementes irá vingar, uma dessas sementes ela irá retornar. Porque a semente, ela está linkada ao dono, aquele que proveu essa semente. Porque Deus é tão tremendo que Ele é quem dá semente ao que semeia. A semente que você trouxe foi o Senhor que te deu. Você entendeu não? Deus é tão lindo que a semente que você trouxe foi Ele que te deu. E você vai lançar no altar. E ela vai fazer agora, ela vai reverberar. Ela vai ser transformada para devolver a provisão. Em que nível, pastor? Até 100 por 1 diz a palavra do Senhor. Até 100 por 1. Então o teu compromisso é entender o poder que a semente tem. Porque quem não entende o poder de uma semente, não semeia. Não semeia. Nós temos coragem. E quando eu dou exemplo financeiro,
exemplo financeiro. Eu dou exemplo porque, irmãos, eu acho que a área mais difícil do ser humano se converter. E eu acredito que o dinheiro, finanças, é um assunto espiritual. Porque a própria Bíblia diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamão. Então é um servir. Você entende? Isso é espiritual. Então quando eu começo a entender, eu vou dar largueza para Deus fazer na minha vida aquilo que Ele quer fazer, e eu vou me tornar alguém que vou verdadeiramente viver um ciclo de crescimento, porque a Bíblia diz lá no Salmos capítulo 1: será como árvore plantada junto ao ribeiro, que vai dar fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Está escrito na palavra. Então, se eu entendo isso, eu entendo que é princípio, eu entendo que é matriz, eu entendo que é prosperidade, porque nós colocamos a mente apenas no dinheiro. Mas prosperidade é crescer. Fala comigo assim: é crescer. Tudo aquilo que cresce está prosperando. Quanto não é o importante é crescer todos os dias. O importante é entender que, olha o que diz aqui, ó. Ele vai, aqui, ó, está escrito para ficar a minha palavra: aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E aí eu falei: Senhor, o que significa isso? Pega o dedinho, esse dedinho aqui, faz assim, aponta para a sua sementeira. Deus vai aumentar a sua. Não se preocupe, não é o tamanho de fora, não, mas é a mente. Porque a sementeira, ela tem uma saída. Qual a saída da sementeira? Entende? Então Deus vai aumentar. Por quê? Essas palavras que eu disse aqui, que você anda proferindo, que você anda falando, que você anda liberando no mundo espiritual, você não vai mais liberar. Eu não tenho, não existe. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tem um menino no meio de uma multidão, e tem para mais de 5.000 pessoas. Fala comigo: mais de 5.000 pessoas. E essas pessoas estão com fome. Jesus pergunta: o que os discípulos têm? Os discípulos não tinham, só que tinha um jovem que tinha 5 pães e 2. 5 pães e 2 peixinhos. O que ele fez? Ele pegou, que ele tinha 2 caminhos como você tem: ou comer a semente, ou lançar a semente no chão. Ele preferiu lançar a semente no chão. E da semente que ele lançou, alimentou mais de 5.000 pessoas. Quantas pessoas isso aqui? Quanto dura na sua casa? Quanto dura na sua casa? 2 dias? 3 dias? Só que se eu lançar isso aqui na vida de alguém, só que se eu lançar isso aqui na família de alguém, vai ser os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Como assim, pastor? Eu alimento mais de 5.000. Ouve aqui. Eu alimento mais de 5.000. Ah, pastor, legal, eu peguei o que eu tinha, dei, alimentei 5.000. E eu? Calma, que ainda tem 12 cestos para ser recolhido. Aplauda o Senhor. É isso. O dia que você aprender da semente, acabou, meu irmão. Nunca mais vai faltar na sua casa, porque você vai viver um princípio, e esse princípio não pode ser quebrado.
Se levante, se coloque sobre os seus pés.